Ora, viva muitíssimo boa tarde, estimado internauta e telespectador que está ligado ao programa Debate Internacional, hoje dia 2 de setembro de 2023. Permita-me saudar a si que acompanha-nos a partir do Facebook, do YouTube, sem deixar claro quem vê-nos a partir da TV Cabo na posição 353 e também da TNT na posição 17. Muitíssimo bom dia, boa tarde e boa noite, dependendo do fuso horário que estiver a acompanhar o programa Debate Internacional. Antes de avançarmos para o debate, permitam-me saudar os nossos painelistas, começando já consigo, professor Marcelino Pangaia. Boa tarde, seja bem-vindo ao programa Debate Internacional. Boa tarde, colegas do painel, boa tarde, telespectadores. Vamos estar juntos durante esse período para podermos debater a conjuntura internacional e fazermos a dissertação com aquilo que é a conjuntura nacional. Muitíssimo obrigado pela sua presença, professor Pangaia. Jaime Saia, boa tarde, seja bem-vindo. Obrigado, boa tarde, Custódio Miguel. Exato. Boa tarde, Dr. Pangaia. Boa tarde, Afonso. Boa tarde, nossos telespectadores, que todos os sábados ficam atentos para poder acompanhar aquilo que são os acontecimentos da política internacional. Muitíssimo obrigado pela sua presença. Para finalizarmos o nosso painel do dia, tenho cá comigo o Afonso Miguel. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, agradecer por mais um convite e saudar o Dr. Panguana, ao SAI e a si, Custódio, e a todos que estão lá em casa. Exato, muitíssimo obrigado. Professor Pangaia, depois do Níger tivemos o Gabão, que foi palco de golpe de Estado. Que análise pode fazer deste assunto? Muito obrigado. Eu não chamaria de golpe, chamaria de uma revolução que está a acontecer nas ex-colónias da França. Exato. Em face dos acordos que foram estabelecidos depois de dar independência, entre aspas, a esses países nos anos 60. O que está a acontecer é precisamente uma nova independência que aqueles países, neste caso o Gabão, já não é um país da África Ocidental, mas é um país da África Central, que teve aquele cenário. Gabão é um país com maior produção de petróleo e também o manganês. Quem que está a explorar esses recursos e a poder se beneficiar deles maioritariamente é a França. Dizer que Gabão foi governado por uma dinastia de cerca de 55 anos. Primeiro foi o pai, que governou cerca de 40 e tal anos, depois estava o filho, Exato, que recentemente teve essa questão. No total, são mais ou menos 55 anos e que o Gabão foi governado pela mesma família. As últimas eleições que decorreram foram contestadas pela oposição, mas aqui há uma admiração. O Gabão, temos aí a França com militares lá dentro da França. Não sei até que medida que a França permitiu que houvesse aquela dinastia durante 45 anos, sendo um país que tem estado a propagar essa questão da democracia, essa questão das eleições livres, mas a portanto, França... na sua opinião, a França devia intervir militarmente? Não, estou a dizer que estou a admirar a razão pela qual a França permitiu que houvesse uma família que estivesse a governar aquele país durante 55 anos. Ok. Que neste momento foi essa que sofreu essa remoção. Porque em condições normais, eu acredito que se a França quisesse seguir efetivamente aquilo que é a democracia, provavelmente não haveria esse período todo. Esse que estava a concorrer, que ganhou essas eleições, foram contestadas. Era o terceiro mandato. A França estava ali a assistir esse cenário. Isso dá-nos a entender que a França tinha uma conexão com aquele presidente. Praticamente aquele presidente era um instrumento da França que garantia os interesses da França no Gabão. E qual deveria ser a posição da França neste exato momento? Obviamente que a França, neste momento, ela deve, mais uma vez, estar a pensar em poder não reconhecer aquele regime e não só pensar também em intervir militarmente. Okay. Porque como usando outros organismos na região,
como nós estamos a ver o que está a acontecer no Níger. Não faz sentido aqui, depois de ter havido remoção daquele presidente e os militares que assumiram a governação do país terem solicitado à França para retirar a sua embaixada e os seus militares, e a França negar, dizendo que nós não reconhecemos, mas aquele país não é da França, não é francês. Quem que está a mandar sair aqueles ali são os naturais, os donos daquele. Assim sendo, o que fizeram os atuais governantes? Cortaram água, cortaram energia da embaixada da França, mas eles ainda mantêm-se naquele lugar. Eu acredito que esta situação é que vai criar condições da França poder intervir militarmente, porque uma embaixada num determinado país constitui aquele país dentro de outro país. Certamente. Então eles podem considerar isso como sendo uma invasão e a partir dali intervir. Eu acho que era isso que estava à espera a França para poder... Porque a partir da altura em que a França recebeu o ultimato para poder se retirar daquele país, deveria ter se retirado, mas rejeitou. Então isso mostra claramente até que medida em que os franceses eles são maus para a África. Portanto, na sua opinião, neste exato momento, a França poderá estar a preparar uma estratégia de ataque? Eu acredito que sim. Eles poderão usar ou algum movimento qualquer, ou mesmo aqueles organismos de África para poder intervir militarmente, como está a acontecer na CEDEAO, está a tentar mobilizar a CEDEAO, sobretudo a Nigéria, para que ela esteja em frente da intervenção no Níger. Exato. Aqui provavelmente também pode não. Mas eu acho que se a França ela tiver um bom senso, deveria refletir o porquê desses golpes. Porque é o quinto país que era da ex-colônia francesa que está a tirar os regimes que estavam lá. Então, era momento que a França pudesse repensar naquilo que ele está a fazer nesses países africanos. Exato. E eu tenho receio neste momento com relação à entrada da França em Cabo Delgado. É uma situação que nos arrepia bastante. Por aquilo que está a fazer nesses países, já é momento de nós podermos refletir até que medida que esses franceses lá em Cabo Delgado, assim como nos outros lugares que tiverem, quando se sediarem, em que momento nós poderemos ter força de poder os retirar. Estamos a ver neste momento, está a resistir de sair no Níger, mas não é país dele. Os donos do país estão a mandar retirar a eles e eles estão a rejeitar. Essa situação deve servir de uma lição para nós, por forma a que nós não possamos colocar uma situação das embaixadas aqui como um país. É verdade que é uma representação, mas até um certo ponto nós temos que limitar a sedimentação dessas embaixadas no nosso país. Exato. Muitíssimo obrigado, professor Pangaia. Saia, que análise pode fazer desta invasão ou deste golpe que teve lugar em Gabão? Bom, na verdade, é importante nós olharmos esses golpes que estão a acontecer na África Ocidental e agora na África Central, como, na verdade, um despertar dos africanos, em que os jovens odiernos pretendem reescrever a história de África. Exato. Porque se formos a olhar aquilo que é o historial desses estados que, na verdade, foram colônias da França, pagavam tributo à França, e se formos a olhar para a situação de Gabão, até o Omar, neste caso, o pai do presidente, do atual presidente deposto, tinha uma relação muito forte com a França, que chegou o momento em que a França até pagava algum dinheiro acerca dos produtos ou dos recursos que, na verdade, explorava naquele país. Okay. E isso, na verdade, criou uma situação de corrupção centralizada. E a França, na verdade, não porque não conseguia ver isso, mas lhe interessava bastante porque, se calhar, Gabão como Estado exigiria com que a França pagasse mais acerca daqueles recursos. Mas como pagava ao pai do presidente deposto, se calhar era um valor simbólico. Agora, o presidente deposto, depois do pai ter ficado 42 anos no poder, e ele, na verdade, pretendia renovar o mandato para o terceiro mandato. E isso fez com que
salpicasse a relação com os militares, porque os militares entenderam que não, basta da ditadura. Nós precisamos de redesenhar, neste caso, a nossa história. A nossa história não pode estar hipotecada por um grupo que, na verdade, defende interesses particulares. Okay. Nós precisamos de defender interesses comuns, na verdade, que são interesses do nosso Estado Gabão. Exato. Portanto, na sua opinião, a retirada do presidente, ou neste caso a invasão que teve lugar na presidência e a retirada do presidente faz todo sentido, não é? Bom, não, sem querer legitimar aqui os golpes de Estado, porque na verdade é importante observar-se e respeitar-se, neste caso, os governos democraticamente eleitos. Exato. Hoje, num debate com um amigo, ele dizia que não, nós não estamos em condições de observar, neste caso, a democracia em África. Embora que eu não concordo bastante, porque mesmo esses estados que hoje em dia têm uma democracia consolidada, começaram dessas democracias, tiveram fragilidades, mas eles foram aprimorando a questão da democracia, porque colocaram na consciência de que a democracia é favorável para o desenvolvimento dos estados africanos. Agora, em alguns estados africanos, por exemplo, Gabão, da forma como aquele país estava sendo dirigido, parecia uma monarquia. Okay. Saiu o pai, Omar, já estava lá Ali Bongo. Então, isso na verdade cria um sentimento de descontentamento da parte da população, porque esses líderes, quando chegam ao poder, não observam aquilo que é a pirâmide de Abraham Maslow. E quando um líder não observa a pirâmide de Maslow, isso gera frustração. E quando há frustração, há agressão. Exato. Miguel, faço-lhe também a mesma questão. Que análise pode fazer deste conflito que está a ter lugar em Gabão? Certo. Quando olhamos para o Gabão, este não é o primeiro golpe de Estado que temos na sua história. Primeiro tivemos em 1964. Nesse caso, o Omar acabou sendo protegido pela própria França. E a França restituiu ou restabeleceu o poder. Isso mostra que a França, ou o regime do Omar, ou a família Bongo, a sua dinastia nesse caso, tem tido sempre relações fortes com a França. Ok. E depois de um tempo nós vamos perceber que o Gabão tem os seus militares a não concordarem com algo que esteja lá a acontecer, que talvez não saibamos o que é exatamente. Mas devemos ser pragmáticos quando olhamos para o golpe de Estado. Devemos questionar, primeiro, o porquê dos militares terem decidido fazer este golpe. Podemos aqui primeiro assumir que eles desejam proteger a população ou os interesses da população. Mas há uma coisa que chamamos de um omnibalancing nas relações internacionais, uma teoria que vai explicar os países em desenvolvimento ou os países do terceiro mundo. Nesse caso, vamos incluir o próprio Gabão. Exato. Que as lideranças nesses países do terceiro mundo, elas agem consoante aquilo que acham que vai beneficiar ou vai proteger a sua segurança. Significa que podemos ter uma situação em que os líderes, os golpistas nesse caso, estejam a fazer algo que depois terão apoio externo de um certo país que vai legitimar este golpe. E qual deverá ser o papel da França neste exato momento? A França, de certeza, que não está de acordo com o que está a acontecer, porque a França está mais ligada ao regime que foi destituído, por causa das suas relações históricas. Mas, olhando para o golpe em si, nós devemos observar que, depois do golpe acontecer, olhando para a reação popular, nós podemos distinguir aqui dois tipos de golpes. Primeiro, vamos dizer simplesmente um golpe de Estado. E o outro, vamos dizer que é um golpe de Estado revolucionário. Quando falamos de um golpe de Estado revolucionário, estamos a falar de um golpe de Estado que tem apoio da população. E neste caso do Gabão, quando observamos este período curto do pós-golpe, percebemos que a população está de acordo com o que está lá a acontecer. Uhum. Então, isto mostra que haverá facilidade de o poder, nesse caso, dos líderes ou dos golpistas, seja legitimado. Agora,
temos um princípio também no direito internacional que chama-se Wilson-Tobar, uma doutrina, que diz que um país ou uma liderança não pode ganhar ou não pode ser legitimizada ou não pode ter a legitimidade se não partir primeiro da concordância da população. Se a população não concordar com aquele regime, não apoiar, não haverá lá essa questão da legitimidade. Então, isso mostra que neste caso, neste aspecto em concreto, neste golpe do Gabão, há chance de nós termos uma liderança que terá chance de ser reconhecida, porque a população em si está lá a apoiar, ao menos que tenhamos uma intervenção externa, por exemplo, da França, que vai querer desestabilizar ou lutar contra os golpistas para que os tire do poder e para manter aquele regime que vai ir de acordo com os interesses da França, porque a França tira urânio também do Gabão, o Gabão também tem urânio, tem vários recursos e a França precisa desses recursos. Exato. E a única forma de ter esses recursos é tendo na sua zona de influência o regime que for deposto, Exato. não com os golpistas neste momento. Obrigado, Afonso. Sim, só para poder acrescentar aquilo que eu estava a dizer. Ok. Aquela suspeita que eu estava a dar. Por que a França permitiu que aquela dinastia prevalecesse ali durante 55 anos? É exatamente isso que nos dá a entender de que aquele regime era pró-francês, estava a trabalhar para a França. E se for a ver que as riquezas de Gabão, que é essencialmente o petróleo e manganês, foi na totalidade explorada pelos franceses. Qual é a estratégia que a França estava a usar? Era de poder dar beneficiações aos dirigentes, porque são esses dirigentes que conseguiam manter abafada a população. Uhum. Temos ali, é verdade que aquele país tem um certo PIB mais ou menos superior em relação, por exemplo, ao Níger, mas naquilo que reflete a vida da própria população, é uma vida precária. Os dirigentes daquele país são os mais ricaços existentes, o qual, no olhar da população, no primeiro momento, viam como se os líderes ali estivessem a retirar as suas riquezas para o seu... Mas foi uma estratégia usada pela França para que essas próprias lideranças elas trabalhassem tranquilamente para o regime francês. Razão pela qual eles investiram tanto para as hierarquias do Gabão e conseguiram manter aquele país durante esse período todo, porque as tais hierarquias eram elas que funcionavam como para-choque para impedir os levantamentos. Só que, em face dos movimentos que estão a ocorrer na África Ocidental, os outros países que foram da colonização francesa despertaram e começaram a ver que, efetivamente, aqui alguma coisa não está bem. Aliás, depois da divulgação daquelas civícias, que o contrato que a França fez com o Níger, todo mundo ficou pasmado. Onde já se viu isso de que um país independente, ele deve depositar o seu tesouro no outro país. E para utilizar esse tesouro, eles são impostos a poder tirar apenas 15% por ano. E se eles, dos 15%, eles usarem e não conseguir suprir as despesas do país, tinham que pedir empréstimo do seu próprio valor. É triste uma situação dessas. Outra situação é que as riquezas existentes no país, a França que tem a primazia de poder explorar aqueles recursos, não podiam admitir que outras companhias que pudessem explorar aqueles recursos, caso a França ainda tivesse necessidade de o fazer. Exato. Outras situações que têm a ver com a língua, obrigar que esses países usem a língua francesa como língua oficial. A questão de ter que usar a moeda francesa, portanto o franco, como moeda do próprio país. Quer dizer, todas essas civícias, aqueles países ficaram a poder tolerar durante esse período todo. E como isso não bastasse, até hoje continuam a pagar as custas das infraestruturas que a França construiu no período da colonização. Eles estão a pagar neste momento. Imaginemos, Moçambique foi independente
os portugueses deixaram esses prédios, dentre várias as coisas, que os portugueses estivessem a exigir o governo moçambicano para que estivesse a pagar aqueles edifícios. Onde já se viu uma coisa dessa? As infraestruturas que eles construíram foi com base nas riquezas deste país. Como se justifica que um colonialista ele exija ainda que seja ressarcido aquilo que ele construiu num país onde colonizou milhares de anos? É isso que estão a passar os nossos irmãos que foram colonizados pelos franceses. Portanto, no seu pensamento, a França vinha explorando o Gabão já há bastante tempo. Há vários anos, desde 1960, que deu a independência. Deu a independência em 1960. De lá para cá, os franceses aparentemente disseram que estamos a dar a independência, mas, no entanto, tinham que assinar esse acordo com esses países para que eles pudessem ficar independentes. Exato. E é isso que vinham fazendo de lá até agora. Só que agora estão a despertar. A nova geração, sobretudo os jovens, estão a perceber que essa situação não pode ser. E eu fico mal quando alguns países africanos querem intervir para poder remover aqueles que estão a fazer esses levantamentos. Exato. Isso não pode. Eu acho que o nosso país não deve em nenhum momento intervir naquela situação. A África é uma devia situação calar-se. legítima. Portanto, a África devia calar-se perante esta situação. A África deveria apoiar, inclusivamente, os militares. aqueles levantamentos para retirar a França em África. Exato. E jamais pôr os pés aqui em Couto. Exato, saia. Há um dado muito importante que não posso deixar de dizer aqui. Na verdade, temos de saudar o despertar dos jovens africanos. Mas é importante também olharmos o historial daqueles estados que já tiveram golpe de Estado. Ok. Porque alguns estados que tiveram golpe de Estado, porque supostamente alguns líderes não estavam a observar as necessidades básicas do povo, porque a segurança do Estado estava ameaçada. Na verdade, quando chegam ao poder, ou quando chegaram ao poder, pontapearam aqueles princípios que fizeram com que eles perpetrassem o golpe de Estado. Exato. E tornaram-se ditadores. Eles firmaram laços com as antigas metrópoles e preteriram o povo. Olha, temos o exemplo de Muammar Gaddafi. Muammar Gaddafi chegou ao poder através do golpe de Estado. Ele, na verdade, era rotulado como um grande corrupto, mas desempenhou um papel muito importante, porque ele crescia com o povo. Na Líbia, quando alguém terminasse o ensino médio, tinha direito a entrar na universidade sem pagar nada, depois tinha direito a uma casa e a uma renda fixa, depois, como uma renda como um desempregado. Mas o Ocidente, apercebendo-se dessa situação, porque a Líbia estava minimamente saudável, isso fez com que mesmo alguns estados africanos não gostassem do Gaddafi. Porque o Gaddafi, na verdade, pensava no povo. Claro, roubava, mas pensava no povo. Então, alguns líderes africanos olharam isso como uma ameaça. Ok. Porque também a Líbia estava a crescer de uma forma galopante economicamente. Exato, muitíssimo obrigado. Saia, deixe-me saudar o Mauro Silva, boa tarde. Estamos aqui a falar do golpe que teve lugar em Gabão. Que análise pode fazer, muito breve, desta situação? Muito obrigado, boa tarde a si, boa tarde aqui aos colegas, boa tarde aos telespectadores. Pronto, o assunto Gabão está na senda daquilo que vem acontecendo em África Ocidental, a África Francesa, e pode-se até assumir que há um efeito dominó naquilo que se diz respeito à revolução militar anti-França. Há que referenciar isso, a revolução militar anti-francesa. Exato. Para tirar um regime que oficialmente é colocado via eleições, mas que no final do dia me parece que há um rasgar por completo daquilo que é um pacto social que existe entre os governantes e os governados. E também do outro lado me parece, se essa possibilidade a vir-se confirmar, me parece que a estratégia russa
dentro de uma geopolítica, de um novo conceito para a África, me parece que está a ganhar corpo, porque já se percebe que no final do dia que a França, mais do que ajudar, prejudicou, e a Rússia que sempre continuou a apoiar no setor de defesa e segurança aos países africanos através de alguma intervenção em algum momento, em algum setor. Então, não seria diferente daquilo que vem acontecendo em outros países, da CEDEAO, a título de exemplo, Burkina Faso, Mali e o Níger. Se calhar, ressaltar também que há um acordar das mentes daquela população, mais do que isso, dos membros de defesa e segurança daquele setor, porque se formos a reparar em todas as características que nós analisamos ponto a ponto, vai ver que não há derramamento de sangue. E o outro ponto mais importante, há um avivar, as populações estão ávidas, até vão comemorar as ruas. Exato. O que é que isso significa? Essa é uma mensagem que está a transmitir-nos de que, no final do dia, aquele regime que estava instalado dentro de cada governo, de cada país, era um regime que não fazia muito pela sua população, muito pelo seu país, e que houve uma consciência que vem nascendo por parte dos militares na perspectiva de mudar o status quo, na perspectiva de mudar aquilo que é a nova perspectiva dentro do setor de defesa e segurança. Agora, um grande desafio que espera com que as forças de defesa e segurança destes países é que eles tenham um plano concreto para fazer mudanças literais dentro de uma proposta que deve vir num prazo muito curto, porque sabemos que uma democracia não é feita ou não é dirigida ou não deve ser dirigida pelas forças de defesa e segurança, mas pelos civis. E esses civis devem receber o poder dos militares, pelos quais estes devem depois, a seguir dentro daquilo que são os preceitos da democracia, poder confiar este poder a este novo governo que vai ser escolhido via eleições. A democracia é, sim, importante. Está a acontecer, sim, esta revolução, vamos dizer, sem derramamento de sangue, mas também é o momento de se pensar sobre a qualidade da democracia que temos que ter em África, uma democracia mais inclusiva dentro de um contexto não só regional, não só continental, mas também global, de que existem novas forças, existem novos dinamismos sociais, económicos e políticos que devem ser abrangidos, que devem ser agrupados, que devem ser colocados dentro de uma panóplia de elementos, sem haver descuramento de cada um ponto. Posso dizer, se vai escorregar dentro de escolher o que é isto, o que não é aquilo, podemos repetir este ciclo vicioso que, particularmente dentro daquela área, nós não queremos ver. Exato. Muitíssimo obrigado, Mauro Silva. Afonso, queria acrescentar algum dado? Certo. Quando olhamos para os golpes de Estado que, de forma sucessiva, vão decorrendo, isso acaba me lembrando também a questão da Primavera Árabe, nos finais dos anos 2010, início do ano 2011, que eu iria chamar esse todo conjunto, ou esse todo fenômeno de golpe de Estado como a Primavera Francófona, nesse caso, que todos os países, hoje as colônias francesas, vão tentando, ou vão despertando e vão demonstrando a sua insatisfação com a questão do regime ou do poder dessa França. Mas é algo que acaba levantando vários questionamentos de por que isso acontecer simplesmente muito nesses países como as colônias francesas. Mas acabo tendo várias dúvidas na questão de como é que os acordos dessas independências desses países foram assinados. E acabo percebendo que talvez os países
hoje as colônias francesas não sejam independentes de fato, mas sejam independentes de jure, no papel apenas, mas alguma coisa lá não existe de independência. Agora, sobre outros países africanos, o posicionamento dos outros países africanos acerca disto, será muito difícil alguns países apoiarem os golpistas, por uma simples razão. Se um regime está no poder e sabe que não está a governar bem, não vai apoiar um golpe de Estado, porque aquele golpe de Estado pode vir a acontecer no seu próprio país. Então, para evitar com que haja alastramento desses golpes, a tendência será apoiar o regime ou o lado que não é, ou o lado que foi golpeado, Exato. que foi destituído, nesse caso. O exemplo é a Nigéria. A Nigéria é o primeiro voluntário na CEDEAO a disponibilizar recursos, o seu território para, caso haja uma intervenção no Níger, a Nigéria seja um país que vai dinamizar, seja um pivô nesse todo o processo. O porquê da Nigéria não apoiar? Porque sabe que quer evitar que outros golpes aconteçam. Porque temos um princípio que chamamos de contagious, onde algo aconteceu na mesma região, num país, acontece no outro, e depois os golpistas vão perceber, ou os militares vão perceber que sim, é possível fazer um golpe de Estado. Talvez isso tenha sido isso que aconteceu no Gabão, nesse caso, dos golpistas, dos militares perceberem que sim, é possível ter um golpe de Estado aqui, como tivemos no Níger, Mali, Burkina Faso, entre outros. Exato. Então, é possível. É a mensagem que vai se alastrando em toda a África. Exato. Mas talvez é uma exortação apenas aos países africanos que percebam de que aquele é um processo de descolonização. Não se trata de um golpe. Tendo em conta as condições com que esses países estão a viver neste momento, ou viviam antes desse levantamento. Se os países africanos puderem ter essa consciência, ver até que ponto que aqueles países estão a viver, até que ponto aqueles países estão independentes, então não considerarão aquilo como um golpe, mas sim como uma revolução para provocar a independência de fato que possa ocorrer naqueles países. Agora, há uma questão aqui que nós temos que aprender. Aquilo que eu estou a ver no Níger, a França a resistir, sair do Níger, depois dos próprios donos mandarem retirar-se e mantiverem-se naquele local, nós temos que ter cuidado com relação às embaixadas. Eu acho que as embaixadas de Moçambique não deveriam construir. As embaixadas de Moçambique deveriam alugar nossas casas para que eles possam funcionar. Porque essa situação deles poderem construir, como aconteceu com os Estados Unidos da América, vai ser muito difícil um dia, quando nós tivermos a necessidade de poder retirar aqueles sujeitos. Porque eles vão reivindicar aquele espaço, aquelas infraestruturas como dele. Como está acontecendo hoje em Cuba, naquela zona de Guantánamo. Eles já acabaram ocupando aquilo e hoje não querem sair e nunca vão sair dali. Então, nós temos que ter muito cuidado. Já tivemos esse deslize de permitir que os Estados Unidos da América ocupassem aquele espaço das 4 estações, construíssem aquele monstro de embaixada. Aquilo é muito comprometedor. Qualquer dia que nós quisermos fazer negociações taco a taco com os Estados Unidos e eles não aceitarem as nossas precondições, provavelmente eles vão manter-se ali. E vai ser muito difícil remover a eles desse lado. Nós temos que aprender com essa situação que está acontecendo no Níger hoje, em que a França está a negar de se retirar do Níger. Está a negar, inclusivamente, de retirar os seus militares. Na mesma situação que estamos a ver na Embaixada dos Estados Unidos, onde estão lá praticamente um exército americano que está naquele lugar. Então, é uma situação perigosa que nós estamos a passar. Exato, que não professor. podemos permitir para outras situações. Exato, professor. Para terminar este assunto, o presidente Ali Bongo está detido no seu gabinete de trabalho. Que acompanhamento vai se dar a este assunto? Olha, eu acredito que aqueles que fizeram a revolução estão a manter a ele, vão dando todos os mantimentos necessários. Ele não está sendo agredido. Vejo ele até faz vídeos mostrando coisas, a fazer apelos, porque significa que ele está bem lá. Mas qual será a finalidade?
A finalidade é remover a ele, depor uma vez por todas, não pode voltar por aquele, é um instrumento da França. É ele que estava a defender os interesses franceses naquele país. Então não pode ser, vale a pena os recursos circularem entre os nacionais do que pegar os recursos para fora e manter o país numa situação daquelas. Exato. Eu até gostaria de acrescentar isso que o professor está aqui a dizer. Porque, mais do que isso, porque no final do dia é sabido que a família Li Bongo, ou a família Bongo, era uma extensão do regime francês. Aliás, a própria família, de forma sucessiva a cada presidente que fosse às eleições na França, a cada eleição que acontecesse, ele patrocinava, ele colocava dinheiro ali. O que isso significa? Que isso não só acontecia ali, mas também acontecia em outros países, pelos regimes que são amigos da França. Aliás, são regimes que vão favorecer todo um mecanismo de recolha de forma tão grátis, eu acho que nem se diz isso, mas vou utilizar essa palavra, de tão grátis que é para alimentar as indústrias de todo tipo, incluindo a indústria militar francesa. Por isso que vale dizer, em última análise, que agora o regime francês que tinha em suas costas todos esses países africanos, daqui a pouco vamos começar a ouvir que pouco a pouco serão um monte de cartas que podem começar a desmoronar. Então, até a própria legitimidade do próprio Macron pode ser colocada em causa, porque pode-se colocar a hipótese de ser um presidente que não conseguiu controlar esses regimes que vieram fazer uma espécie de regime change dentro das ex-colónias francesas. Exato. Então, se ele não vai conseguir dotar-se de capacidade tal para poder, pelo menos, controlar a evolução daquilo que o meu colega chama da primavera francófona, então este é um presidente que não vale para aquilo que são os interesses daquele regime que tem interesses ainda em África. Mais do que isso, se calhar também pode ser uma grande possibilidade de se ver que quais são os aliados deste regime e até que ponto é que favoreceram a África. Será que são úteis hoje? E ali, se calhar, já se pode pensar muito profundamente, afinal de contas, o que é que nós, os africanos, queremos hoje, amanhã e daqui a 50 ou 100 anos. Exato. Bom, o Mauro tocou num aspecto muito importante, é verdade, não, serei breve. Exato. Tocou num aspecto muito importante quando disse que o Omar Bongo financiava, neste caso, a campanha de candidatos à presidência francesa. E isso faz-me recordar a história de Muammar Gaddafi. Muammar Gaddafi chegou a financiar a campanha de Sarkozy, mas depois o Sarkozy lhe apunhalou pelas costas. Foi ele que encabeçou também aquela intervenção na Líbia, a resolução 1973, sob a égide do capítulo 7 da Carta das Nações Unidas. Isso para dizer que em relações internacionais não existem amizades, não há amigos, só há jogo de interesses. Exato. Muitíssimo obrigado, Saia. Vamos passar para o nosso segundo tema, que dá conta que a Ucrânia alega que o Ocidente permitiu ataques na Crimeia. Ainda consigo, Saia, que análise pode fazer desta acusação? Podemos assim considerar a acusação que a Ucrânia faz ao Ocidente? Bom, é um pouco estranho porque nós sabemos que os pronunciamentos da Ucrânia, na verdade, devem ir de acordo com aquilo que são os interesses do Ocidente. Porque até se formos a olhar aquela guerra russo-ucraniana, embora que na verdade existem muitas narrativas, a Rússia chama de operação especial, o Ocidente chama de guerra, que eu acabo também chamando de guerra, porque quando falamos de guerra estamos a falar de uma luta armada e sangrenta entre grupos organizados. Neste momento temos as forças ucranianas e as forças russas. Então, se a Ucrânia diz que neste caso, o Ocidente permitiu para que se atacasse a Crimeia, na verdade é um pouco falacioso, porque a Crimeia praticamente é uma região
que pertence à Rússia desde 2014. Portanto, a Rússia anexou aquela região. Um dos motivos porque a Ucrânia tem águas quentes, que isso também pode favorecer para o treinamento dos soldados russos e também para os navios russos, porque na Rússia, durante longo período, neste caso, os portos têm gelo e isso acaba não favorecendo para aquilo que é o desenvolvimento econômico da Rússia. Portanto, a estratégia da Rússia de arrancar, tomar a Crimeia, é como se a Crimeia fosse um espaço vital em geopolítica, um espaço vital que possui vida. Portanto, os Estados não dormem em querer proteger aquele espaço vital. Então, isso, na verdade, a posição da Ucrânia é uma falácia, porque a Crimeia já há bastante tempo pertence à Rússia. Portanto, quem deveria agora reclamar do ataque tem que ser a Rússia, não a Crimeia, porque até a própria Crimeia tem vindo a perpetrar ataques à Crimeia. Exato. A Ucrânia, nesse caso. Sim. Afonso, concorda com o Saia quando diz que o argumento da Ucrânia é falacioso? Tenho que concordar, porque, primeiro, a questão da Ucrânia, desde o início da invasão, principalmente o presidente Zelensky, sempre tem trazido discursos, digamos que, estranhos, porque ao mesmo tempo que recebe apoio do Ocidente, continua recebendo, trazer discursos como, por exemplo, o apoio não é suficiente, o Ocidente não se importa muito, trazer esse tipo de discurso que acaba não me espantando que tenhamos este discurso atual de que o Ocidente permitiu que a Crimeia, nesse caso, fosse atacada. Mas a questão de permitir é um conceito que acaba trazendo aqui várias interpretações. Permitir em que sentido? Permitir porque simplesmente não conseguiu intervir ou não quis intervir, ou permitiu porque deu apoio à Rússia, algo que não acredito tenha acontecido. Mas aqui tenha sido mesmo por causa da neutralidade que o Ocidente tenha tido nesse assunto. E pode ser nessa perspectiva em que a Ucrânia diz que o Ocidente permitiu, porque a Ucrânia talvez queria que o Ocidente drenasse mais recursos, mais armas para que pudesse defender aquela região. Mas, como já havia sido dito aqui, a Crimeia pertence à Rússia desde 2014. Exato. Então, os russos estão lá desde 2014. Essa guerra na russo-ucraniana não iniciou taxativamente em janeiro do ano passado, acredito, mas já vinha tendo sinais de que iria acontecer. 2014, com a invasão da Crimeia, 2020, quando as tropas russas estacionaram ali em frente, ou na fronteira entre a Rússia e a Ucrânia, no momento em que o presidente Trump conseguiu mediar essa situação, e que depois a invasão aconteceu de fato. Mas é um discurso que para mim é estranho e que não faz lá muito sentido, mas deverão perceber exatamente o que significa permitir, nesse caso, a invasão ou o ataque que a Crimeia sofreu. Exato. Professor, o que a Ucrânia esperava do Ocidente? É uma estratégia que a Ucrânia está a usar, porque ela pretende entrar na OTAN, pretende puxar a OTAN para a guerra, e ele, a fazer esse pronunciamento, está numa tentativa de poder dizer à Rússia de que a OTAN está a entrar diretamente na guerra. E, por conseguinte, a Rússia tomar a decisão de atacar os países da OTAN. Então, eu vejo esse pronunciamento no sentido de procurar tentar coagitar a Rússia a poder atacar os países da OTAN, quando ela afirma de que a OTAN é que autorizou atacar Crimeia. Mas olha, nós estamos a caminhar a passos bastante largos para a Terceira Guerra Mundial. Porque vimos os últimos ataques à Rússia, os territórios russos, foram cerca de 6 cidades que a Ucrânia atacou nos últimos dias na Rússia. Então, a Rússia disse de que vai responder energicamente a esses ataques perpetrados
em 6 cidades. E houve, inclusivamente, a Rússia admitiu em ter sido danificados 4 aeronaves num dos aeroportos onde eles atacaram. Veio o secretário da Defesa e Segurança, que foi o presidente da Rússia na altura, a dizer que, afinal de contas, a OTAN efetivamente está... Porque nas regiões onde eles atacaram ficam bastante distantes da Ucrânia. Algumas dessas regiões disse que são cerca de 700 quilômetros. Então, aqueles drones, suspeita-se que tenham saído da Lituânia, que está muito próximo dali, e a Lituânia é um dos países também que entrou na OTAN depois de ter se retirado da ex-União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Então, em face desse cenário, nós estamos a caminhar em passos largos para uma terceira guerra mundial. Temos esse foco da Ucrânia, temos a situação de Taiwan, que também, neste momento, estão cada vez mais, os Estados Unidos da América, estão a atiçar o fogo para poder criar uma outra guerra junto de Taiwan. Não só. Agora estamos aqui, esse foco daqui de África, onde os países que foram colonizados pela França também estão a entrar numa situação dessas. Então, aqui, quase a maior parte dos pontos estão em convulsão e que a qualquer momento nós vamos poder assistir uma guerra sem precedentes. Exato. Obrigado, professor. Mauro, seu pensamento relativamente a este pronunciamento da Ucrânia? Talvez eu possa me desviar um pouco. Não sei porquê, mas acredito que o meu fio possa me levar para esse lado. Porque, ora, vejamos. Antes tínhamos uma Ucrânia um pouco animada com aquilo que poderia ser a ajuda ocidental. Não é? Mas hoje temos uma Ucrânia que até já diz que o Ocidente o Ocidente fez pouco, ou até permitiu que a Crimeia fosse atacada. Até tem outros comentários que o próprio governo faz, até que mandam até calar a própria NATO ou os próprios governos ocidentais. Me parece que há aqui uma consciencialização do regime ucraniano de que, no final do dia, ela está a andar sozinha. Está a ir, como nós falamos em linguagem mais de sala de aula, está a entrar no mato. Me parece que a Ucrânia já se deu conta que ela me parece que está um pouco solitária nesta incursão dela tentar, pelo esforço próprio de chamar tanta atenção, isso eu até vou concordar aqui com o professor, de chamar tanta atenção para a NATO, na perspectiva da NATO vir salvá-la. Mas o presidente ucraniano não pode pensar que teatro de operações militares é teatro de um cinema à escala. Não é. Ele é um grande ator, mas ator não é realidade, é ficção. O teatro das operações militares. O que quer dizer com isto? O que é que eu estou a tentar dizer? Exato. É que me parece que há um despreparo político do Zelensky, um preparo político-militar do Zelensky, em não perceber dinâmicas político-militares. Muito carregado ao colo daquilo que o Ocidente prometera. Mas em relações internacionais, como o meu amigo Saia já gosta de dizer, por mais lindos olhos que tu tenhas, meu companheiro, meu ilustre, nas relações internacionais o que vale são os interesses. Qual é o interesse do Ocidente na Ucrânia? Sabe, aquela região é uma região de fogo, sempre foi. Sempre foi uma região de fogo. O que é que vai acontecer de tempo em tempos? É mudar de regime favorável ou não favorável à Rússia. Mas aquela região sempre foi uma região de fogo. Por isso é que foram vários acordos assinados. Entre mesmo a própria Ucrânia, depois ou durante a Guerra Fria, ela teve que assinar acordos em que ela própria não poderia ter acesso ao Ocidente, nem à NATO, nem às instituições do Ocidente. Por quê? Porque já sabe que ela é uma instituição de fogo. Mesmo a Estônia, a Lituânia e outros ali, a própria Suécia e a Finlândia já sabem
que aquela é uma região de fogo. É uma região vital para a Rússia, que do jeito nenhum a Rússia vai permitir, cedo ou tarde, uma expansão de território, uma expansão estratégico-militar, geopoliticamente falando, de um grupo ocidental dentro daquela área. Exato, Mauro. Como é que o Ocidente vai receber esta acusação da Ucrânia, dizendo que... É o seguinte, o Ocidente já nos habituou a este tipo de cenários e a gente sabe como é que eles vão fazer. Porque o Ocidente utiliza a teoria que diz o seguinte: um por todos e todos por um. Mas esta teoria só funciona com os ocidentais. Tanto é que o próprio Sarkozy já deixou claro na reunião da NATO de que, companheiros, não brinquem com a Rússia. E a Rússia e as regiões da Rússia são para os russos. E toda a gente sabe que a Ucrânia pertence à Rússia. E toda a gente sabe que a Ucrânia, os valores culturais, os valores antropológicos, os valores sociais, políticos e económicos da Ucrânia não tem muita proximidade com o Ocidente. Essa é uma espécie de esforçar, não é? Até vai um pouco daquilo que o professor também disse. O Ocidente gosta muito disso. Soprar, fingir que vai morder, mas não vai morder. E no final do dia o que é que vai acontecer? São conflitos que nem eles estarão dentro, ou se estarão dentro, não estarão de forma direta. Exato. Que no final do dia vai haver aquilo que nós chamamos de proxy wars, que são guerras de procuração, em que, em última análise, vamos ver um gráfico industrial, militar, extremamente alto por Israel, Estados Unidos, Inglaterra, Alemanha. Mas e a Ucrânia, como é que fica? Exato. Muitíssimo obrigado, Mauro. Nosso tempo, infelizmente, já aperta-nos. Eu volto a saia. Vamos passar para o nosso terceiro e último tema para analisarmos este conflito entre o Ocidente e a expansão dos BRICS. Como é que olha para este braço de ferro que o Ocidente está a ter com os BRICS? Bom, logo no princípio, na verdade, o Ocidente não pode alegrar-se com a expansão dos BRICS, porque, na verdade, os BRICS surgem como uma ameaça para aquilo que são os interesses do Ocidente. Olha, mas para os Estados que, na verdade, anseiam serem membros dos BRICS, é salutar, porque, na verdade, ou principalmente para os Estados em desenvolvimento, estavam a sofrer muito por causa das políticas adotadas pelas instituições de Bretton Woods, que, na verdade, impunham condições que, em algum momento, não respondiam àquilo que eram preocupações dos Estados fracos. Agora, os BRICS surgem com uma nova roupagem de colocar os Estados em desenvolvimento numa situação de alavancar as suas próprias economias sem sufocar as suas economias. E qual será o medo do Ocidente com a expansão dos BRICS? O medo do Ocidente é porque os BRICS, na verdade, estão se alastrando geopoliticamente, estão a criar um espaço de um comércio, na verdade, que vai favorecer os membros, sem depender muito mais daquilo que é a manobra do Ocidente. Exato. Afonso. Sim. A questão aqui que devemos colocar os países que estão lá, principalmente os países que eu vou olhar, a China, a Índia, a Rússia. Se temos os BRICS, significa que todos os membros lá, em algum momento, farão parte da expansão econômica que a Rússia, nesse caso, poderá ter acesso. Com as sanções que a Rússia vem sofrendo, com esse limite, essa limitação do seu mercado, que terá, ou que já vem tendo desde o início da guerra na Ucrânia, nesta plataforma, que essa organização, BRICS, a Rússia poderá, de certeza, ter mais países para expandir o seu mercado e sair desta forma das sanções que vem sofrendo. Agora, temos outros membros que vão lá, como a Arábia Saudita, por exemplo. A Arábia Saudita é praticamente a potência, em termos de petróleo, a potência regional do Médio Oriente. E não é bem visto pelos ocidentais que esses países com potencial estejam lá, nestes BRICS. Outra coisa, outro país a ter em conta é a própria China. A China vem há muito tempo com esse plano de expandir, de melhorar, de crescer economicamente, que
até alguns estudos que são feitos indicam que a China poderá ultrapassar os Estados Unidos economicamente por aí até 2050. Significa que a economia chinesa vai voando neste momento, vamos dizer assim. Agora, essa plataforma, de certeza, reduz a dependência que esses países que estão lá, principalmente os países, as economias emergentes, têm das instituições ocidentais. Mas não é necessário que haja tanto medo assim por parte do Ocidente, porque esta organização ainda precisa se estabelecer politicamente primeiro, porque dentro desta organização há países que estão em conflitos. Falamos da China e Índia, por exemplo. Eles estão em um conflito fronteiriço. Vamos falar da Arábia Saudita e outros países do meio do Oriente que estão lá. Então, é necessário primeiro que entre eles consigam ter boas relações para que consigam manter todo o bloco unido para que possam cumprir com as suas metas. Obrigado, Afonso. Professor, sua análise. Sim, olha, o que nós vamos... A preocupação do Ocidente com relação aos BRICS advém pelo fato de estar a perder aliados estratégicos para o Ocidente. Aliados, entre aspas, países que eles vinham pilhando os recursos, eles acabam agora de entrar nesse bloco, que vai ter uma certa proteção. Então, o Ocidente está a perder muitos países onde eles tinham influência e que ditavam a exploração dos recursos naturais, os respectivos preços, dentre várias outras questões. E o Ocidente está a sentir-se isso, de certa maneira, uma grande perda. Não só. O principal objetivo que o Ocidente tinha era de isolar a China. Criar um corredor por forma a que a China estivesse totalmente isolada e impedir o avanço tecnológico que ela, neste momento, está a conhecer. Veja só que nos últimos dias foi anunciado que houve mais 50 países manifestaram interesse de poder fazer parte dos BRICS. A questão que se coloca é, por que razão em que tantos países estão a querer entrar nos BRICS? Claramente mostra de que esses países descobriram as artimanhas ou as civícias que o Ocidente tem vindo a fazer com esses países. E daí há um novo despertar. É verdade que nós temos que rezar por forma a que os países, sobretudo os gigantes integrantes dos BRICS, eles consigam resolver os conflitos, os atritos que existem entre eles. Porque caso eles não consigam resolver isto, será de fato aquilo que falamos no último debate, como porta de entrada do Ocidente para poder desfazer esse bloco. Exato. Obrigado, professor. Mauro? Em relação aos BRICS e o provável sentimento de ameaça, não seria diferente que houvesse esse sentimento? Porque temos que recordar, a história sempre é bem-vinda nestes fatores. Se recordarmos, em 1979, quando houve mudança de regime dentro do Irão, vamos perceber porque é que Estados Unidos, que lidera este grupo ocidental, tem medo. Porque ali está instalado um regime tão averso, tão contrário àquilo que são os interesses dos próprios Estados Unidos, que têm grande interesse dentro daquela região, Exato. que é o Golfo Pérsico. Então, e a forma como eles foram corridos daquele país, até houve uma intervenção popular dentro da embaixada americana no Irão, em Tirão. Nós vamos recordar porque é que existe esse medo. Mas também, do outro lado, vamos compreender qual é o sentimento, termos um Egito que está próximo, que já está dentro do BRICS, mas é um Egito que em alguns momentos, ora está aqui, ora está ali, mas que também tem um grande papel político-diplomático dentro daquela região, que é de extrema convulsão político-social religiosa. Não é? Então, isso vai gerar medo. E ali, onde tem o Egito, passa, companheiros, ali passa
em grande medida, se a memória não me atraiçoa, pouco mais de 1/3 do comércio internacional, petróleo e outros recursos, que os próprios ocidentais pretendem controlar. Então, quem controla espaços vitais, quem controla espaços com alguma contribuição para a economia ou para a política, sobre influência geopolítica, obviamente tem que ter medo. Então, o Irão é um país a ter em conta, o Egito é um país a ter em conta, a Argentina, apesar de economicamente falida, quase falida, é um país também a ter em conta politicamente. Sim, há esta questão, mas também há um desafio mesmo dentro da própria BRICS. Os BRICS, as contendas que eles têm dentro, eles devem encarar isto como uma oportunidade para se ultrapassar e desenvolverem novos valores do bloco. Exato. Por quê? Porque este bloco ainda não ainda é um fórum. Ele tem que se transformar num bloco coeso, mais ou menos ao tipo G7, em que o grupo G7 tem um valor único, tem um valor comum, tem uma visão comum, tem uma missão comum. Então é isto que o BRICS deve fazer, na perspectiva de não haver um está a cantar em Mi, o outro, ao invés de fazer um Mi maior, está a fazer um Sol. Enfim, tem que haver uma coordenação daquilo que são as letras da música, daquilo que são as visões mais de intervenção, porque no final do dia, alguns países que até querem fazer parte, a gente não sabe com qual interesse, porque é importante que a gente saiba. Se recordar, o próprio Macron até queria participar do fórum aqui na África do Sul, mas a gente sabe qual é o interesse, é de ver exatamente quais são as estratégias de intervenção desse bloco. Então, temos que ter cuidado, temos que ter esse cuidado na perspectiva desses valores dos BRICS serem construídos numa base sólida para que não possa defraudar em momento algum aquilo que são as aspirações das economias que olham para o BRICS com alguma forma risonha na perspectiva de resolver os seus problemas locais. Exato. Muitíssimo obrigado, Mauro. Muitíssimo obrigado, professor Pangaia, Sai, Afonso. E muitíssimo obrigado ao estimado internauta e telespectador que esteve a acompanhar este debate interessante. Nós ficamos por aqui com promessas que a voltar no próximo sábado, à mesma hora, aqui na FTV. Fique bem e até lá.